vamos iniciar mais uma jornada rumo ao conhecimento. Nosso percurso será os árabes e o islamismo. Vamos falar sobre os árabes na Península Arábica, o surgimento do Islã, a Hégera, o islamismo se expande e vamos falar também sobre a vida cultural na capital, Bagdá. Os árabes e o islamismo. Esse tema apresenta os árabes e os processos de formação e a expansão do islamismo. O contexto em que Maomé iniciou suas pregações e evidências o contexto em que Maomé iniciou suas pregações e algumas das principais características da religião muçulmana. Depois vamos falar sobre a influência nos processos históricos, nos costumes e na arquitetura. E, por fim, as diversas contribuições dessa cultura para a atualidade. Vamos lá? A Península Arábica. Antes do século VII, a população que habitava a Península Arábica se organizou em clãs e tribos que viviam do pastoreio e do comércio. O comércio era uma das principais atividades econômicas. Envolvia viagens de caravanas para outras regiões, como a Síria e a Palestina. Esses deslocamentos propiciavam a circulação de mercadorias, ideias e culturas, bem como o nascimento de cidades. As constantes viagens das caravanas fizeram com que esses povos não se fixassem por muito tempo em um mesmo lugar e vivessem em tendas junto a oásis. A organização social e política era reunida em clãs ou tribos. A importância dos laços parentesco e uma estrutura política marcada pela ausência de centralização e de unidade, no qual cada grupo exercia seu poder em determinado local. A religião baseava-se na crença de vários deuses, o politeísmo, e era a base da religião árabe naquela fase, caracterizada também pelo animismo. O animismo é uma ideia de que todas as coisas, incluindo pessoas, animais, características geográficas, fenômenos naturais e objetos, eram inanimados, possuíam um espírito e se conectavam uns com os outros. É uma construção antropológica usada para identificar traços comuns de espiritualidade entre diferentes sistemas de crenças. Na maioria dos casos, o animismo não é considerado uma religião em si, mas sim uma característica de várias práticas e crenças. Surge o Islã. Um dos maiores centros comerciais e de peregrinação religiosa da Península Arábica era a cidade de Meca. Lá se encontravam a Kaaba, templo em forma de cubo, onde os peregrinos cultuavam muitos deuses e deusas. Outro objetivo do culto na Kaaba era a Pedra Negra, considerada sagrada pelas tribos árabes. Em 613, um comerciante árabe chamado Maomé começou a pregar novos princípios religiosos. Maomé dizia ter recebido revelações divinas e condenavam o politeísmo. Para ele, da mesma forma que para os cristãos e judeus, existia apenas um Deus, o monoteísmo. E esse Deus era Alá. Com grande poder de liderança, Maomé conquistou rapidamente milhares de seguidores. Sua doutrina era chamada por ele de Islã, que significa submissão a Deus.
Daí originou-se a palavra islamismo, que designa hoje a religião criada por Maomé. Seus seguidores são conhecidos como muçulmanos ou islamitas. Com o advento do islamismo, os deveres em relação a Alá se tornaram mais importantes do que os laços de parentesco, enfraquecendo assim a divisão dos clãs. A submissão a Alá passou a agrupar as pessoas no lugar de um ancestral. Em segundo lugar, surgiu um padrão de comportamento com os preceitos islâmicos. Casamento, comportamentos, propriedade, herança e outros costumes começaram a surgir. E, principalmente, o escrito do Corão. Outro aspecto importante foi o fortalecimento da língua árabe, provocado pela expansão do islamismo. Hégira. A hégira, que quer dizer emigração, ou seja, saída de Maomé de Meca para Medina. Isso ocorreu em 622. Marca o início do calendário muçulmano. Por que Maomé enfrentou perseguições ao fazer suas pregações e foi obrigado a se retirar para Medina e a tribo, povoado ao norte da Península Arábica? O islamismo nasceu em um contexto politeísta. As pessoas faziam peregrinações à Meca, onde estava o santuário da Caaba. Com o propósito de cultuar seus deuses, os peregrinos alimentavam o comércio e os lucros dos coraixitas, clã que dominava o local. Com as peregrinações de Maomé falava de um único Deus, os coraixitas se preocuparam com isso, e que isso poderia diminuir as peregrinações e os negócios. Por isso, passaram a perseguir Maomé. E Maomé, então, fugiu para Medina, marcando aí o calendário muçulmano. O islamismo se expande. Maomé tinha como objetivo principal expandir o islamismo. Por isso, utilizava tanto a pregação quanto os ataques às caravanas que cruzavam o deserto e o confisco de bens das comunidades que não aderiam à nova fé. Em 630, as forças de Maomé conquistaram a cidade de Meca. Os deuses adorados na Caaba foram destruídos e seu culto proibido. A Pedra Negra foi mantida, mas agora como símbolo de Deus único. Alá. Meca passou a ser a cidade sagrada dos muçulmanos. Com o aumento do número de convertidos, Maomé conseguiu unificar o povo árabe, criando entre seus membros um sentimento de identidade, que tinha como fundamento a religião islâmica. Após a morte de Maomé, em 632, seus ensinamentos foram reunidos no Corão, livro sagrado dos muçulmanos. O modo de vida, os costumes, os preceitos religiosos, os critérios de herança e propriedade, casamento, regras da organização das comunidades, entre outros aspectos, estão tudo no Corão. Passava a ser praticado com base nos ensinamentos desta nova religião. A religião islâmica não ficou, então, restrita à Península Arábica. Com as conquistas territoriais de Maomé e seus sucessores, os preceitos islâmicos espalharam-se e chegaram a diversas regiões da Ásia, da África e da Europa. De que forma Desta forma, a expansão árabe favoreceu a mistura de diferentes culturas, promovendo o contato entre os povos como um modo de vida de cada um. Circulavam as ideias e costumes. Os muçulmanos divulgaram as técnicas agrícolas como canais subterrâneos e a rotatividade de colheita, e produtos como laranja, limão, cana-de-açúcar.
e muitos outros. Bagdá, a vida cultural na capital islâmica. Em 632, a cidade de Bagdá tornou-se a capital do Império Muçulmano e passou a abrigar a Casa da Sabedoria, um conjunto de museus e bibliotecas chamado Casa de Sabedoria. Um espaço de estudo e de troca de conhecimentos. Atraiu pensadores, cientistas e escritores que foram estudar as obras preservadas nos acervos. Textos da antiguidade foram traduzidos para o árabe e, graças a isso, não se perderam com o passar dos anos. Era um ambiente propício ao desenvolvimento do conhecimento. Por exemplo, no campo da astronomia e da matemática, estes centros que, ao atrair estudiosos de diferentes regiões e áreas de conhecimento, promovem o intercâmbio de ideias e culturas, desenvolvendo as artes e o conhecimento. Muitos foram os legados deixados pelos árabes para outros povos, entre eles o uso de tapetes e cortinas, as palavras da origem árabe, como algodão, álcool, alface, produtos agrícolas, o limão e a cana-de-açúcar, o quibe e a esfirra. O desenvolvimento da astronomia, da astrologia, da matemática. Entre outros legados importantes, destaca-se também a divulgação dos algarismos hindus, estudados pelos matemáticos árabes. Outro legado importante, a medicina. Dentre elas, a vacina, os cuidados com a higiene e a análise de secreções. Até hoje, fazem parte dos diagnósticos e dos tratamentos de doença. Nas artes, destaca-se os arabescos, os mosaicos, o uso do azulejo e outros elementos da arquitetura das mesquitas. Resumindo, antes do século VII, as populações que habitavam a Península Arábica se organizavam em clãs e tribos que viviam do pastoreio e do comércio. As atividades comerciais eram desenvolvidas por caravanas de mercadores que percorriam longas rotas, fazendo contato com diferentes povos, o que favoreceu várias trocas culturais. Esses clãs e tribos eram politeístas e não tinham uma unidade política, apenas chefes locais. Nesse contexto, em 630, Maomé desenvolveu o islamismo, religião monoteísta, que contribuiu para unificar as tribos e clãs da Península Arábica. A religião monoteísta tinha inspiração no judaísmo e no cristianismo. Essa nova unidade religiosa e política deu início a um amplo processo de expansão territorial dos povos árabes. No século VIII, o território muçulmano foi dividido em califados independentes, o que não impediu a propagação do islamismo e a difusão da cultura e dos conhecimentos dos povos árabes. Pois bem, gente, chegamos ao fim de mais uma jornada. E esta jornada foi aí através dos árabes e do islamismo. Espero que tenham aproveitado e até a próxima caminhada.